Meu nome é Yara Martins, sou aqui do Clube de Engenharia, da Divisão Técnica de Transporte e Logística, e atualmente presido o CBA, o Centro Brasileiro de Arqueologia. E todos os anos, né, a gente comemora o aniversário do CBA aqui no Clube de Engenharia, que é o espaço que a presidência e a diretoria do clube, né, cede para a gente poder comemorar aí o aniversário do Centro Brasileiro de Arqueologia. Esse ano nós convidamos o nosso associado Luiz Otávio para fazer uma palestra, né, que é Arqueologia Subaquática no Brasil, Naufrágios na Baía de Guanabara. Nós convidamos também o Renato Ramos, né, que está representando o Museu Nacional, mas ele ainda está a caminho. Então nós vamos iniciar, porque 17 horas é 17 horas, né? Então vamos iniciar. E o Renato chegando, ele faz parte também da mesa, fala um pouco também sobre a atuação do Museu Nacional, que o Museu Nacional vem realizando. Acho que ele chegou, não? É ele? Não. Não. Bem, ele ainda não chegou, vamos aguardar. Então vamos convidar o Luiz Otávio para fazer parte aqui da mesa e iniciar a nossa palestra hoje. Luiz Otávio Castro de Cunha, arqueólogo subaquático. Obrigada. Boa tarde. Obrigado à senhora Yara Martins, que é a presidenta do Centro Brasileiro de Arqueologia. Estou honrado aqui em poder fazer essa palestra para os senhores e senhoras. Bem-vindos. Eu vou procurar ser o mais fluido possível para que o assunto que é interessante, as pessoas têm uma curiosidade natural, possa ser de proveito de todos, e fiquem à vontade para... Eu dou um espaço de tempo para que, se houver alguma dúvida, vocês possam perguntar ou fazer uma explanação, ou tirar algum detalhe que vocês tenham uma curiosidade maior. Bom, eu só me apresentando, já agradecendo não só o presidente também do Clube de Engenharia, que representado pela nossa presidenta, a senhora Yara Martins, e vamos aguardar o professor Renato Ramos, que representa o Museu Nacional. Agradecendo a presença dos pós-graduandos do IAB, estou vendo aqui, mestres em arqueologia e pessoas que têm ligação com a arqueologia e parentes também. Bom, vamos procurar, eu vou falar do naufrágios da Baía de Guanabara e uma abordagem arqueológica dentro de naufrágios já conhecidos, quer dizer, mas poucos explorados. Por quê? Porque esses naufrágios são de difícil acesso. Então, há alguns anos, 20, 30 anos, era preciso uma autorização especial para que a gente fosse mergulhar nesse naufrágio cientificamente. Ou seja, o mergulho no naufrágio não é só um mergulho recreacional, ou um mergulho que seja feito só para vistoria, ou uma breve observação do sinistro ou sossobro. Naufrágios tem outros sinônimos, eu vou procurar variar para que não fique muito repetitivo. Mas é uma área interessante, pouco divulgada, que graças a alguns órgãos, inclusive a Marinha do Brasil, que desde a década de 70, algumas universidades brasileiras, com dificuldades também de verba, tentam investir nessa área. Mas o que a realidade nacional atual são empresas contratadas que fazem o que se chama de salvatagem, recuperação de naufrágios, peças históricas, arqueológicas e náuticas, que são posteriormente, dentro de um contrato pré-estabelecido com o governo e ou o órgão fiscal que está atuando naquele projeto, eles possam haver uma partilha de bens que vai beneficiar ao governo, dependendo da lei do caso, e uma parte, dependendo do tipo de naufrágio, poderá ficar com o empreendedor, ou seja, aquele que investiu naquele empreendimento, na recuperação do naufrágio. Bom, vamos tentar. Então vamos começar aqui com um naufrágio que
talvez alguns conheçam, pois não. Tem alguma relação com seguro também. Seguro das peças. Depois que as peças são partilhadas e repartidas, já existe uma lei da década de 80 que regula isso. Por exemplo, não é esse caso. Eu trouxe justamente os naufrágios do século XIX, que eles são mais recentes. Então não cai. Naufrágios do século XVI, XVII, XVIII, eles são automaticamente da União. Então o contrato fica muito mais complicado. Não há uma partilha, vai tudo para o governo. O governo é o dono daquelas peças. Isso foi feito quase uma réplica da lei terrestre, né? Isso foi em 86 a chamada Lei Sarney dos naufrágios. Tá vendo? Realmente é um interesse eminentemente público. É mais público, não, mas as empresas privadas ajudam, porque fornece a tecnologia e para que se faça o resgate corretamente, sem destruir os objetos históricos ou as relíquias que existem no fundo do mar. Tá bom? Bom, então vamos falar, né, sobre o Paquete Buenos Aires. Era uma embarcação alemã de uso misto, tá, de um tamanho razoável, que só sobrou colidindo com a Ilha Rasa em 1890, no final do século XIX. Aí eu vou citar algumas curiosidades que nós, alguns exploradores e pesquisadores de naufrágios, descobrimos através de vários mergulhos ou mergulhos sequenciais sobre esses naufrágios. Já tinha o farol. O farol já existia. Anteriormente, como houve uma pesquisa, eles colocavam uma pessoa que chamavam de eremita. Coitado, vivia sozinho na ilha e fazia uma fogueira no ponto mais elevado da ilha, para que a iluminação da fogueira toda noite fazia com que os navios conseguissem ter uma ideia de onde era a entrada da barra. Tá? Isso citado até pelo comandante Siqueira. É um que publicou e um pesquisador também escreveu a publicação Fortes e Faróis, tá? Que é uma publicação conhecida, mas talvez não seja muito comum, é mais da área marítima, tá? Já existiu farol nessa época. Infelizmente, nós vamos ver por que o comandante não viu o farol. Houve um erro, mas ele infelizmente colidiu, mas não houve mortes, não morreu ninguém. Naufrágio. Foi um naufrágio que não ficou tão pesado, não houve perda humana. Tá? Bom, aqui agradecendo de novo o Clube de Engenharia e o senhor presidente, através da senhora Iara Martins, presidenta do Centro Brasileiro de Arqueologia. Ali peço desculpa, só a diretoria DRM e DTA e o Centro Brasileiro de Arqueologia, que eu sou membro também, associado mais desde 81. A senhora presidente era Martins, geógrafa, o senhor vice-presidente Fábio Amaral, que é um colega nosso, também não está aqui, mas é um arqueólogo ativo e também engenheiro. E eu tenho a especialidade de arqueólogo mergulhador, fiz arqueologia, atualmente me encontro no doutorado da UFRJ, cursando já em vias no meio do doutorado, e sou mergulhador profissional desde 88, com curso não só na Marinha, mas em outras escolas de mergulho, subaquática engenharia, FEMAR, entre outras. Tá. Bom, o Sossobro do Buenos Aires é interessante porque ele trazia uma série de materiais de pequeno tamanho e que, mesmo num ambiente inóspito, eles foram recuperados. Nós vamos ver que tipos. Nós temos duas fontes. Uma é do Paz Leme, que é um almirante, que passou anos, também no início do século XX, e é que ele cita a fonte e dá a data de 1890. Mas o Siqueira, que é esse senhor, também ele aventa uma outra possibilidade de ter sido a colisão em 1894. Isso está publicado nesse outro livro dele. Pessoalmente, nós acreditamos que seja 1890, ele cometeu um erro ali, que não foi corrigido, mas isso acontece e é bom para até gerar uma discussão em torno do assunto. Bom, um breve histórico do nosso
naufrágio do vapor Buenos Aires. O naufrágio do Buenos Aires na Ilha Rasa ocorreu numa noite clara, como é o oposto que se acreditava, que a lenda é que havia uma neblina, o comandante nem a tripulação tinham a ideia real de onde a Ilha Rasa estava localizada, muito pelo contrário, era uma noite clara, havia os tripulantes e passageiros, eram um misto de passageiros e mercantes, tinham uma boa visibilidade, mas mesmo assim ele traçou uma rota, e a rota entrou em colisão com a Ilha Rasa, que é uma ilha relativamente grande. Nós todos aqui, se forem a Copacabana olhando do mar para a terra, podem ver que fica uns 45 minutos, uns 50 minutos de embarcação do litoral carioca. É uma ilha bem conhecida e tem uma guarnição lá onde mora o faroleiro com a sua esposa e até filhos, que são abastecidos periodicamente. Tá? Então, a colisão ocorreu numa noite clara, onde o farol da Ilha Rasa, com alcance de 51 milhas náuticas, não conseguiu ajudar a derrota daquela embarcação que rumava para a entrada da Baía de Guanabara. No final do século XIX, a controvérsia entre essas duas datas supracitadas começou. A colisão provocou perdas materiais consideráveis, como carregamento de óleo de rícino, que nós vamos ver depois, é uma pequena garrafa azul cobalto que é achada em todo o litoral carioca. É engraçado. O mesmo tipo de material localizado no navio Buenos Aires é localizado dentro da Ilha do Governador, na Praia da Guanabara, localizado na laje do Cação, e então, quer dizer, vários sossobros, vários navios traziam esse carregamento, era comum, pelo menos durante o século XVIII, final do XVIII e durante todo o XIX. Há também uma publicação interessante de um pesquisador que fundou o Museu Náutico de Cabo Frio, também um colega nosso, ele é o senhor Elísio. Ele fez uma pesquisa através da Lei Rouanet, e a Lei Rouanet, lei governamental, patrocinou o livro dele, que ele chama Morte no Mar. Ele mostra que no século XIX era moda a pessoa, os jornais escreverem sobre os sinistros marítimos. Então eles ficavam estranhamente esperando que o sinistro acontecesse, ou o acidente acontecesse, porque todo o comércio e o transporte entre a Europa e o Brasil, tudo que vinha para o Brasil, vinha de barco. Não tinha como ser de outra maneira. Então, quer dizer, o volume da navegação e a preocupação com a navegação era, logicamente, um pouco maior do que depois de advento de outros meios de transporte. Bom, então a colisão provocou perdas materiais consideráveis para a época e como se noticiava com alarde os acidentes no mar, muito frequentes no século XIX. Nós vamos ver na Ilha Rasa que tem 3 outros pontos de naufrágio, só que o mais conhecido é o Buenos Aires, até pelo tamanho da embarcação. Essa data não passou despercebida da imprensa do Rio de Janeiro. O almirante Paz Leme, que já falecido, claro, cita em 1891 nos subsídios para a história marítima do Brasil, enquanto 1890, perdão, ali está errado. Enquanto o senhor Siqueira cita em 1894 em sua publicação sobre fortes e faróis. Então, se no futuro vocês forem observar a diferença nos livros e a não concordância, é por causa disso. Tá? Às vezes as fontes são diferentes. Um tem a fonte da Europa, e geralmente os navios, a maior frota do século XIX era a inglesa, que tinha mais navios. A segunda maior frota era a norueguesa. A alemã era boa, mas não se comparava à frota inglesa. Bom, Buenos Aires pertencia à companhia Hamburg Sud. Seu comandante foi Karl Loewe, que foi responsável pelo acidente, infelizmente. Ele deu uma ordem para o imediato, sem citar nomes, e o imediato cumpriu na risca a derrota, o rumo que a embarcação estava tomando, e depois, visualmente, quando os passageiros e os tripulantes avistaram que o navio já estava correram da tolda de uma área do navio e foram avisar o comandante que já era muito tarde para ele tomar provocar uma manobra de emergência e desviar da Ilha Rasa, mesmo com o farol funcionando. Bom, o imediato cumpriu as ordens do comandante. Entretanto, a proximidade da ilha
Vários passageiros que iam na tolda, terminologia marinheira, se levantaram e foram avisar o comandante. O desastre foi inevitável. Segundo fontes fidedignas, que pode haver também controvérsias, não houve mortes, não houve fatalidades. Bom, aqui temos um visual geral da ilha rasa. Quer dizer, não é uma ilha pequena. Para ter havido a colisão é porque houve a embarcação vinha numa velocidade em nós, né, considerável e não teve como desviar, que é o normal. A maioria dos comandantes tem habilidade para, nessa situação de perigo, desviar de um acidente geográfico ou uma coisa. O farol é atual, essa foto é recente, não é antiga, mas já mostra como é o aspecto geográfico. Né? O sossobro do Buenos Aires está exatamente aqui, ó. Está nessa ponta aqui. Ele afundou aqui. Fatalmente ele tentou desviar, mas não houve a profundidade necessária. Ele colidiu com a pedra. O fundo, nós vamos citar depois no mergulho, é cheio de rochas. É uma areia branca, normal, fundo arenoso, com rochas de tamanho considerável, onde qualquer embarcação pequena, uma traineira de pesca, uma embarcação inflável, pode atracar e visitar ou pescar. É mais uma área de pesca, né? Bom, como foi o nosso mergulho de prospecção? Aqui a gente vamos fazer um pouco do histórico para explicar por que nós qual foi o nosso interesse em investigar essa embarcação. Bom, o mergulho no local é complexo, por causa das correntes que circundam aquela ilha, né? Se você se afastar um pouco da rocha, a própria corrente vai levar a embarcação para outro local. Então você tem que escolher um local relativamente abrigado e lançar o ferro, lançar a âncora, para fazer um mergulho com calma, sem que a embarcação fique se movimentando muito, fica todo mundo balançando dentro do navio antes do mergulho. Bom, sendo acorrentado ou corrente na superfície é mais forte. A partir do momento que você mergulha depois dos 10 metros de profundidade, ela diminui. Ela fica calma até você chegar no fundo. A profundidade vai entre 12 e 15 metros até 42 metros de profundidade. É uma profundidade já razoável. Em 91, numa incursão subaquática autorizada pelo então antigo Serviço de Documentação da Marinha, que é o mesmo órgão que eu continuo a trabalhar, só que hoje se chama Diretoria do Patrimônio Cultural da Marinha, no mesmo lugar, para os senhores e as senhoras aqui presentes, é um museu amarelo na Praça 15, amarelinho, que tem um marinheiro do lado